Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Hoje tem sessão ordinária na Câmara. Confira os projetos que estão na pauta de votação da 7ª sessão do ano. Prestação de contas. Balanço apresentado pela Secretaria da Fazenda mostra queda de R$500 bilhão na arrecadação fiscal de 2015. Câmara de São José é sede de solenidade de posse da nova diretoria da OAB de São José e presidente do Ciesp comenta sobre o cenário de geração de emprego no ramo da indústria na cidade. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nesta quinta, os vereadores vão realizar a 7ª sessão ordinária do ano. E a gente acompanha agora os projetos que estão na pauta de votação de hoje. Lembrando que um projeto de lei previsto para ser votado é o que institui o Plano de Mobilidade Urbana para São José, projeto que já trancou a pauta de votação por 2 vezes. Após trancar a pauta de votação por 2 semanas seguidas, o projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura, que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana, volta a ser apreciado pelos vereadores na 7ª sessão do ano. A proposta segue sobrestando a pauta e impedindo a votação dos demais projetos. Outro projeto de lei complementar tramitando em rito urgente e que também pode sobrestar a pauta é o que altera as normas de uso e ocupação do solo em São José. Se aprovado, empreendimentos residenciais destinados à população com renda familiar de até 3 salários mínimos poderão ser enquadrados em zona especial de interesse social. Mais 12 propostas compõem a pauta de votação da 7ª sessão. 3 delas são destinadas à população idosa. Os projetos prevêem a instituição do Conselho Curador do Idoso, a criação de um programa habitacional em regime de comodato e outro que obriga as agências bancárias a disponibilizar cadeiras de rodas aos idosos. Os vereadores também irão apreciar projetos na área de meio ambiente e saúde, como o que proíbe a queima de lixo doméstico em São José. Também está em votação um projeto de lei que autoriza o município a criar o plano de redução de risco e o que inclui na grade de ensino da rede municipal uma disciplina preventiva sobre o mosquito Aedes aegypti. Também serão apreciados na pauta de votação um projeto que cria a Frente Parlamentar do Cooperativismo Joseense, outros 2 que concedem títulos de utilidade pública e de cidadão joseense, além de um de denominação de via pública. Outros 2 projetos na pauta obrigam a fixação de cartazes nas repartições públicas e a inserção nos carnês de IPTU da frase "maltratar e abandonar animais é crime". Confira a pauta completa no site da Câmara, no link Sessões Plenárias. Durante a audiência pública realizada aqui na Câmara pela Comissão de Economia e Finanças, a Secretaria da Fazenda apresentou o balanço das metas fiscais do orçamento de 2015. Os números mostram queda de R$500 bilhão na expectativa de arrecadação do ano passado. Em audiência pública da Comissão de Economia e Finanças do Legislativo, o secretário da Fazenda, Josemar Nunes, apresentou o balanço final das metas fiscais estipuladas no orçamento de 2015. Os números apontam uma queda na arrecadação de 20,72%, o que significa 513 milhões a menos no orçamento da cidade. A meta de arrecadação foi fixada em R$2,477 bilhões, mas a receita efetivamente obtida só chegou a R$1,964 bilhões. O secretário da Fazenda informou que a queda é reflexo da baixa nas receitas de capital. Recursos que seriam destinados ao financiamento de obras, como o BRT e a Via Cambuí, no valor de 372 milhões, não chegaram aos cofres públicos. A receita de capital, que é composta pela receita de operações de crédito, as transferências de união para investimento, essas foram a maior quebra que nós tivemos, né? Que eram previsto mais de 500 milhões de receita de capital, nós acabamos realizando só 10% dessa receita. Isto ocorreu porque nós não tivemos o desenrolar do projeto do BRT, o projeto do BID, que é a Via Cambuí e mais outros, começaram a engatinhar somente no ano passado, ainda não foram na velocidade esperada que estava previsto para o ano passado, né? Também houve queda nas receitas correntes resultantes de tributos e transferências na ordem de 3,8%, que incluem arrecadações como a de ICMS e ISS. Na receita corrente, nós tivemos uma quebra de próximo de 4%, ou seja, cerca de 57 milhões a menos.
Isso ocorreu, né, na receita corrente, especialmente pelo mau desempenho da receita do ICMS e da receita do ISS, que tiveram quedas expressivas, né, que são as duas maiores receitas nossas. Tiveram o ICMS cerca de uma quebra de 4% e o ISS uma quebra de próximo de 8%. Dados da Secretaria da Fazenda mostram ainda que a Prefeitura gastou mais do que arrecadou. A diferença chegou a 67 milhões. Olha, nós fechamos o ano, né, com um pequeno déficit entre receita e despesa. A despesa foi um pouquinho maior do que a receita, mas essa despesa foi maior, foi financiada com o superávit do ano anterior. Nós também, logo no início do ano, soltamos um decreto de contingenciamento de mais de 200 milhões, dado que já esperávamos que ocorreria essa queda de receita, né? Agora, durante o ano passado, né, o custeio da Prefeitura, né, teve uma pressão muito forte, especialmente porque, à medida que a inflação cresceu muito ano passado, nós tivemos o disparo de 2 gatilhos salariais o ano passado, né? Um em fevereiro e outro em junho do ano passado, pressionando a despesa de salário, e bem como, né, todos o outro custeio da Prefeitura, seja de serviço terceirizado, alimentação, remédios, todos tiveram pressão muito forte de preços e reajuste, né? A prestação de contas feita pelo secretário é uma das exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação determina que o Poder Executivo apresente em audiência pública a avaliação das metas fiscais de cada ano. Representantes da nova diretoria da OAB de São José dos Campos realizaram na Câmara Municipal cerimônia de posse dos novos membros que vão comandar o órgão pelos próximos 3 anos. Acompanhe. O plenário da Câmara ficou lotado para a solenidade de posse do novo presidente da OAB, Rodrigo Canelas. Vereadores e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestigiaram o evento. Eleito para o triênio 2016-2018, Rodrigo Canelas assume o compromisso de aumentar a atuação do órgão nos assuntos de interesse da sociedade. Nós criamos comissões de direito público, comissão até de assuntos institucionais e até a nossa participação, por exemplo, junto à Câmara, com as audiências que estão ocorrendo nos bairros, ela é de extrema importância não para que a OAB venha interferir, mas ela venha participar até para demonstrar ali a lisura do procedimento, a licitude do que vem ocorrendo. Eu acho que a OAB tem esse papel. Rodrigo substitui a doutora Silvia Dias, que assume uma cadeira no Conselho Estadual da Ordem. Tivemos muita frequência do advogado na casa, com vários cursos, várias palestras. Fizemos a feira jurídica, trouxemos congressos, inclusive um que foi aqui na Câmara, tinha mais de 600 pessoas. Então eu estou feliz com a gestão. Para os representantes do Judiciário, os avanços da OAB são fundamentais para garantir os ideais de justiça e democracia. Já está na Constituição que o advogado é imprescindível à administração da justiça. E a maioria dos juízes, pelo menos já prestou o exame da OAB e já foi advogado. Eu advoguei muito tempo antes de ser juiz. Então o relacionamento é o melhor possível. Sem o advogado não se faz justiça. A advocacia e também a Ordem dos Advogados do Brasil, eles têm esse prestígio todo, né, no direito brasileiro porque conquistaram isso, né? Os vereadores destacaram a importância da OAB, atuante nas discussões que envolvem o interesse público da nossa cidade. Primeira parceria que a OAB tem feito aqui, a subseção de São José dos Campos tem feito, não só com a Câmara Municipal, mas com a cidade de São José dos Campos, prestando serviço social e prestando serviço de relevância para a comunidade de São José. Eu espero que eles fiquem mais próximo do legislativo, próximo da comunidade, porque a população necessita do apoio do advogado. A Câmara Municipal e a OAB de São José dos Campos têm que andar em conjunto. A OAB tem várias comissões de São José dos Campos e nada como a Câmara Municipal, que é a voz do povo, está envolvido para levar novas ideias à OAB e também ter portas abertas para que a gente possa fortalecer nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. E no próximo bloco, o presidente do CIESP comenta sobre o cenário de geração de empregos no ramo industrial. Nos últimos anos, o setor tem demitido mais do que contratado. A gente volta já.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. São José dos Campos é referência no cenário nacional quando o assunto é inovação e desenvolvimento tecnológico. O ramo da indústria também é destaque aqui, mas nos últimos anos o setor tem enfrentado uma recessão no quadro de geração de empregos, demitindo mais do que contratando. Nossa repórter Vivian Scatolin conversou com o presidente do CIESP sobre o tema e tem mais informações para a gente. Vivian, muito boa tarde. Olá. Ao meu lado, o Almir Fernandes, que é diretor do CIESP de São José dos Campos. Obrigado pela presença, Almir. Eu que agradeço a oportunidade de ter mais uma vez conversando com vocês aqui na Câmara. Almir, vamos começar falando do ano passado, antes de falar de 2016. Como é que foi 2015 para a indústria? Foi muito ruim, né? Não foi só para a indústria, tanto para o serviço como o comércio também, no modo geral foi indústria, mas a indústria foi muito sacrificada ano passado. Para você ter uma ideia, nós perdemos 235 mil mão de obras, postos de mão de obras no ano passado no estado de São Paulo. Isso aí, todos os setores. Nós temos uma pesquisa que mostra desde 2006 até agora, acompanhando esse nível de emprego mensalmente. E a pior crise que nós tínhamos passado foi em 2009, que foi o reflexo que iniciou em 2008. Então o ano de 2009 foi muito ruim para a gente, onde nós chegamos a perder coisa de quase 6% de postos de mão de obra. Esse ano nós perdemos 9,5%. Então é muita coisa chegando a atingir. Dezembro nós chegamos, foi um mês assim que estourou. O estado de São Paulo perdeu 53 mil empregos. É muita coisa. E nós perdemos 1.700 empregos durante o ano, né? Que isso dá coisa de uma perda de 3,55% de mão de obra. Ao passo que Taubaté foi bem pior, foi em torno de 15%, 15 alguma coisa. Então, foi muito mais significativo para Taubaté. E por que essa diferença? Porque Taubaté depende muito do setor automobilístico. Então, tem muitos setores que fornecem as montadoras. E para a montadora foi muito ruim o ano passado, né? E São José dos Campos também tem, apesar de ter várias autopeças e tudo mais, mas nós temos outro setor que fornecedores de Embraer, e onde que esse setor está sendo mantido. Tá? Ainda a Embraer está investindo em novos projetos que vão começar a entregar a partir do próximo ano e tudo mais, mas ela está sendo desenvolvida, o setor está sendo mantido, por causa de exportação, que não depende de mercado interno. Então, para 2016, a gente já tem uma previsão de redução ou pelo menos estagnação de investimento. E em relação ao emprego? Nós temos um setor na Fiesp, CIESP São Paulo, na nossa sede, né, que é um setor de pesquisas e estudos econômicos. E pelas contas que eles têm, pelos dados, que se nada acontecer, se continuar com o jeito que está essa política nacional, nós vamos esse ano desempregar ainda mais 160 mil empregos. Então vai ser um ano, já perdemos praticamente 140 mil empregos em 2014, 235 em 2015, corremos o risco aí de perder mais 160 mil agora em 2016. Para a cidade atrair novos investimentos? Para a cidade atrair novos investimentos, nós precisamos, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Você vê que outras cidades está tendo atração de novos negócios, né? Na nossa regional aqui, a gente vê que Pindamonhangaba está indo muito bem. Vários investimentos vieram para Pindamonhangaba, para Jacareí, né? Alguns lugares assim, mas Jacareí um pouco menos, mas o que mais se destacou nessa agora é ao lado de Pindamonhangaba e a região. Taubaté, um pouco no passado, porque eles tinham muitos incentivos, né? Incentivos que nós não temos como fazer. Por exemplo, de doação de terreno. Nós não podemos. Primeiro que São José não tem tanto terreno assim. Tá? Aqui o terreno é muito mais caro, então não tem como ficar doando o terreno. Mas nós temos que fazer alguns incentivos fiscais que atraia empresas, né? Outra coisa que eles não têm, que nós temos, que eu chamo de anti-marketing, é um sindicato radical. Então nós precisamos, primeiro, ter lei de incentivo para atrair, mas leis de incentivos que não é só para atrair novos negócios, para manter o que nós temos aqui também. As indústrias instaladas têm que ver, se quer expandir, ela teria os mesmos direitos de uma de fora que quer vir para São José. Primeira preocupação que nós temos, cuidar do que nós já temos e também atrair novos negócios. Segundo, que o sindicato seja mais coerente, lutando em função da cidade e não destruindo como ele anda destruindo ultimamente.
Nós não podemos perder uma empresa que todo mundo gostaria de ter, toda a cidade gostaria de ter uma GM na sua cidade. Nós estamos perdendo e a população não está fazendo nada por isso. Nós chegamos a ter 12.500 funcionários diretos, mas 10 mil indiretos. Eram 22.500 famílias que dependiam da fábrica da GM só no passado. Hoje nós temos aí em torno de 4 mil funcionários, não tem mais nem 2 mil direto, e essas pessoas perderam o emprego, foram mandadas embora por causa de radicalismo sindical. Isso não pode acontecer. Então, se eles tiveram achando que estava agindo de uma maneira que ia ser bom para o trabalhador e não for, eles têm que mudar a postura. Então, nós precisamos tomar esses cuidados, né? Lei de zoneamento, incentivos e que o sindicato seja mais coerente para desenvolver novos negócios para São José dos Campos. Almir, obrigada pelas informações, por essa avaliação de cenário, e nós voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Vivian, pelas informações. E no próximo bloco, o Giro Esportivo te coloca por dentro dos principais destaques do esporte de São José nas disputas dos campeonatos estaduais e municipais. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis na cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de pintor, caseiro, mecânico de motor a diesel, operador de caixa, serralheiro de esquadria de alumínio, programador de computador e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Quinta-feira, a gente já pode dizer que é início do fim de semana, né? Então a gente confere agora as atrações para animar o seu dia aqui em São José na nossa agenda cultural. Hoje tem bate-papo literário com a Rossana Maziero no Sesc de São José. A escritora discute o livro Eu e Outras Poesias. O bate-papo faz parte do projeto Conversa Literária. A cada mês, escritores, compositores e artistas são convidados para comentar uma obra literária com o público. O evento começa às 7h30 da noite, lugares limitados. Ainda nesta quinta, o Teatro Colinas vai ser palco do show Duo do Van. A dupla Lígia Camada e Diogo Oliveira vão apresentar clássicos da música francesa. A apresentação começa às 8 da noite. Ingressos a partir de R$20. E no Teatro SESI tem gravação do DVD do cantor Peleco, com participação especial da cantora internacional Elizabeth Sandra. O show começa às 8 da noite. A entrada é franca. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@camarasjc.sp.gov.br. E agora é hora de saber como fica o tempo na tarde desta quinta e também durante toda a sexta. A tarde vai ser chuvosa nesta quinta. O calor dos últimos dias dá uma pequena trégua. A máxima chega aos 27 graus, mínima 21. Na sexta, o céu deve se manter encoberto durante todo o dia. Chuvas isoladas podem cair a qualquer momento. Máxima 26 graus, mínima 20. Hoje no Giro vamos falar de futebol, basquete e também vôlei. As equipes de São José que disputam a Série A3 do Paulista jogaram ontem e o basquete de São José vai hoje às quadras em um jogo difícil contra o time do Bauru, que é vice-líder do NBB, e jogo difícil também para o vôlei, que pega o líder da Superliga. Quem tem todos os detalhes e vai conversar com a gente é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, e nós começamos o giro desta quinta-feira falando de futebol. O Campeonato Paulista da Série A3, na sua 8ª rodada, teve o confronto das duas equipes de São José dos Campos. Veja como foi o encontro no Martins Pereira. Cerca de 400 torcedores compareceram ao estádio e viram um primeiro tempo sem gols. Iago abriu o marcador somente aos 16 minutos do segundo tempo, neste belo drible no goleiro.
Heine ampliou de cabeça aos 22 minutos. O São José diminuiu no final da partida. Douglas Santos, de pé na direita, acertou esse belo chute. Fim de jogo, São José Futebol Clube 2, São José Esporte Clube 1. Outras 7 partidas aconteceram também nesta quarta-feira pela 8ª rodada. E você vê na sua tela. Uma surpresa, o Grêmio Osasco goleou por 5-0 o Atibaia. O Nacional ficou no empate em 1-1 com o Fernandópolis. O Rio Preto venceu por 4-0 o São Carlos. A Itapirense fez 1-0 no Noroeste. E o Sertãozinho ficou no empate sem gols com a equipe do Flamengo. Além dessas partidas, na próxima página você vê aí Grêmio Barueri 1, Guaratinguetá 3 e Olímpia no empate com Primavera em 1-1. Outras 2 partidas acontecem nesta quinta-feira. O Comercial pega a Matonense e a Internacional de Limeira pega a Catanduvense. E com esses resultados que não foram nada favoráveis para a Águia do Vale, o São José ficou na zona do rebaixamento. Vamos ver na tela aí, você vê que o Atibaia, mesmo com a derrota expressiva, lidera a competição, seguido de Rio Preto, Flamengo e Grêmio Osasco. Na segunda página, você vê o São José dos Campos Futebol Clube, que saiu da zona do rebaixamento, agora é 12º colocado, tem 9 pontos com as 3 vitórias até aqui. Já o São José Esporte Clube caiu para a 16ª colocação, tem 8 pontos apenas, para o desgosto do torcedor joseense. E o assunto agora é basquetebol. O São José Basquete tem um duelo importante na noite de hoje contra um dos líderes do NBB, o Novo Basquete Brasil, pela 25ª rodada. Encara o Bauru, às 8 horas da noite, no ginásio Linneu de Moura. Quem também tem uma parada duríssima é a equipe do São José Vôlei, que encara o Sada Cruzeiro, líder da competição até aqui, no ginásio do Tênis Clube, também às 8 horas da noite. 2 grandes opções para o torcedor joseense nesta quinta-feira. Bem, as informações do esporte ficam por aqui. Eu volto amanhã no Diário Legislativo trazendo outras informações. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.